Amém, graça e paz. Eu acho que tem algumas cadeiras aqui ainda vazias aqui. Você que tem uma cadeira vazia do seu lado, levanta a mão aí para ajudar os nossos irmãos aí. Você que está em pé atrás, ó, tem lugares para você ainda sentar. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite, pensar um pouco, refletir um pouco a respeito de reconstrução. Reconstruir. Eu vim de uma família, irmãos, que pensa uma família que gosta de obra. Tudo que meu pai faz é grande, a partir dos filhos. É só você ver o tamanho dos filhos. Meu sobrenome é alto, mas papai é desse tamanho. E aí, tudo que ele faz é realmente... Você tem uma ideia, ele começou uma casa, fez... Aí disse que na parte de cima, que lá no Rio a gente geralmente bate laje. E aí ele falou assim, vou fazer um quartinho, um banheirinho, um lugar para a gente colocar um ping-pong, para a gente brincar. E minha mãe disse, está subindo muito tijolo, muito cimento. Vou dar uma olhada para ver como é que está lá em cima. Quando chegou em cima, a casa de cima estava maior que a casa de baixo. E a minha mãe falou, não quero uma casa tão grande dessa não. A casa virou uma escola, para vocês terem uma ideia. Meu pai foi construir a casa em Araci. Aí ele fez um quarto para mim, para minha esposa, para minha filha, um para Dan e a família dele, um para Diego e a família, um para Manuele, e mais um quarto para alguém que vai visitar a gente. Assim, pai, calma, vai devagar, a gente dorme na sala, não tem problema não. E aí ele mudou de casa e teve que alugar a casa, só a prefeitura alugou porque a casa é muito grande. Então você já percebeu que de construção, eu dou graças a Deus que aqui tem uma equipe maravilhosa, que eu não preciso pensar muito não. Os caras já fazem assim, e aí eu não preciso me envolver tanto com isso, porque eu não quero voltar ao velho homem, né, da obra da construção. 8 anos de idade eu fazia no caixote cimento para meu pai, para ele poder levantar os tijolos. Então de obra eu conheço um pouquinho, já bati algumas lajes. Esse era um dos meus apelidos na igreja. Porque toda vez que tinha acampamento de carnaval, eu nunca podia ir. Porque, Diego, tinha que bater a laje. Sempre assim. Eu perdi a final quando o Brasil perdeu para a Itália. A gente foi para bater a laje. Meu pai convidou algumas pessoas. O que aconteceu? No meio da laje, o pessoal foi embora. E tem que terminar a laje. E aí, quando a gente chegou... Já tinha perdido, nem vi o jogo. Chateado porque eu estava batendo laje. Então, assim, de construção, dá para entender um pouquinho. Mas a construção que a gente vai fazer um paralelo na Bíblia é uma construção de um templo, de uma cidade, de um muro, onde a maior reconstrução e construção não é física, é espiritual. Eu quero pedir que enquanto eu falo, você vai abrir nossa Bíblia em Esdras. A gente vai começar com o capítulo 1. Esdras fica perto de Crônicas, perto de Neemias. Vou te ajudar mais um pouquinho. Fica no Antigo Testamento, então nem abro o Novo. Se você não encontrar, não fique com vergonha, vai no índice. Que você vai encontrar que com certeza na sua Bíblia tem o livro de Esdras. Então, você vai achar. Antes da Septuaginta, que é uma tradução para o latim, do hebraico, do grego para o latim, da Bíblia que existia na época, Esdras e Neemias era apenas um livro, e depois, com a Septuaginta, ela foi separada e se tornou um livro Esdras e outro livro Neemias. Os estudiosos dizem que o livro de Neemias, inclusive, foi escrito pelo próprio Esdras. Quem é Esdras? Quem é Neemias? Neemias era um copeiro que trabalhava com o rei. E a função do copeiro, irmão, não é só lavar copo. A função do copeiro não é pegar copo e levar para lá e para cá. A função do copeiro é uma função de extrema importância, porque o copeiro, ele era a pessoa de maior confiabilidade do rei. Porque se alguém queria matar o rei, ele ia envenenar a comida.
E qual era a função do copeiro? Comer a comida que o rei ia comer e a bebida que o rei ia beber. Se tiver envenenado, quem morre é o copeiro. Então, o rei, ele tem a vida dele nas mãos de um copeiro. E Neemias, ele foi o responsável pela reconstrução dos muros. Então ele aprendeu administração, provavelmente junto com o rei. Ele viu as coisas como um líder que não fez um curso, mas um líder leigo, que ele percebeu e aprendeu no dia a dia as coisas, porque ele tinha que administrar a cozinha. Ele tinha que administrar tudo que envolvia o rei. Enquanto isso, Esdras era o homem da Bíblia, porque ele era o responsável, como os escribas, de conhecer a lei, de conhecer a Torá, de ensinar ela, para que as pessoas pudessem fazer aquilo que a lei de Moisés ensinava. A história de Esdras e Neemias não são duas histórias separadas, elas se complementam. Não são duas histórias onde a gente vai ler a história de Neemias é uma coisa, a história de Esdras é outra. A gente talvez conheça um pouco mais a história de Neemias, porque a gente ouve mais falar de Neemias e um pouco menos de Esdras. Mas as duas histórias, elas são complementares, porque elas fazem parte de uma mesma história, que é a saída do povo do exílio. Quando ele sai do exílio, é um movimento de 3 vezes. E nesses textos que nós vamos ler aqui de forma um pouco salteada, a gente vai conhecer um pouco como foi essa estrutura a partir de Esdras. Capítulo 1, versículos de 3 a 5. Capítulo 1, versículos de 3 a 5. Eu vou pedir que você permaneça com sua Bíblia aberta, porque a gente vai dar uma mexida aí num texto de Esdras. Diz assim um texto. Capítulo 1, 3 a 5. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, em que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas e todo aquele cujo coração despertou, dispunham-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Entenda que a época que eles viviam é um pouco diferente da época que nós vivemos. Quer dizer, pouco não, bem diferente. E uma das diferenças é que naquela época Deus estava presente no templo. No Novo Testamento nós somos o templo. Você vai ver Jesus conversando com a mulher no poço, e ela faz uma pergunta teológica para Jesus. Olha, vocês dizem que o local de adorar em Jerusalém, nós samaritanos dizemos que é aqui. Então onde é? Aí Jesus, não importa o lugar, importa que você adore em espírito e em verdade. Só que, irmãos, isso já é no Novo Testamento. Isso já é o Novo Testamento sendo escrito e vivido. Nós estamos aqui provavelmente 450 anos antes de Jesus. Nessa época, Jesus estava localizado no templo. Mas antes disso, Jesus estava no tabernáculo. Existe uma diferença entre o tabernáculo e existe uma diferença no templo. O tabernáculo, ele se movia. No tabernáculo, quando você vai ler o Pentateuco, você vai ver que Deus entregou para Moisés como ele deveria construir o tabernáculo. As medidas, o material, os tecidos, que tipo de couro, que tipo de madeira, quem poderia carregar esses utensílios, tudo estava escrito para que Moisés, junto com o povo, construísse o tabernáculo. O tabernáculo está preparado, a tenda está preparada, e quando a fumaça parava, eles tinham que desmontar tudo, seguir viagem, até o local que Deus dissesse, é ali. Quando eles chegavam naquele lugar, eles montavam de novo, e ficavam ali até que a fumaça fosse embora. Porque a fumaça era o Shekinah, era a presença de Deus, era a demonstração que Deus estava ali naquele lugar. O templo
agora ele é fixo, ele não se movimenta mais. Eu acredito que por causa disso, muita gente se acomodou. Eu vi uma foto e eu botei na internet esses dias. Bem, essa pessoa que vos fala, não tem muita coisa que falar a respeito disso, não é? Mas tinha uma foto da década de 80 que tinha aquela televisão de tubo. E o cara estava magrinho. Aí depois apareceu, em 2018, uma televisão LCD fininha e o cara gordinho. Quando a gente começa a ter as facilidades, a gente começa a negligenciar muita coisa. Acredita que o povo agora já sabe que Deus está naquele lugar e fala assim, qualquer hora que eu for, Deus vai estar lá. Eu acho que as pessoas naquela época começaram a se desviar porque assim, eles não tinham que ficar o tempo todo atento para saber se Deus estava mandando sair daquele local ou não. Porque eles tinham um sinal da movimentação que o Espírito estava fazendo para que o povo pudesse mudar de lugar. E agora não. Agora é simples, é fácil, é só eu ir lá no tempo que eu vou encontrar com ele. Não, essa semana eu não vou não. Semana que vem eu vou. Estou muito atarefado. Na outra semana eu vou no templo para encontrar com Deus, que lá é o local de encontrar com ele. Eu acho que de certa forma, quando a gente vem para os dias de hoje, a gente entende de maneira equivocada a graça e a gente fala assim, não, eu não preciso, é a igreja. Realmente você não vem à igreja, você é a igreja junto comigo. Esse espaço físico bonito que nós estamos aqui, não é a igreja, isso aqui é o templo. E Deus não habita em coisas feitas por homens, Ele habita em nós. Nós, fazendo uma transposição do Antigo Testamento para o Novo, nós é que somos o templo. Nós juntos somos a igreja. Quando eu olho e falo assim, que durante a semana como igreja espalhada, é porque a igreja somos nós, e não esse espaço físico na qual nós separamos para adorar o Senhor. E isso precisa ser entendido, porque quando você entende que você é a igreja, que você com outra igreja, as nossas responsabilidades elas aumentam. É claro que também aumenta as nossas alegrias, aumenta o nosso entendimento, mas a nossa responsabilidade de que nós somos igreja não só quando estamos aqui, mas quando nós estamos lá fora. O povo, eles estavam espalhados sem ser igreja, porque eles não tinham mais Jerusalém construída, o templo estava destruído, as casas estavam destruídas e os muros estavam destruídos. E na história, eles fazem um movimento de reconstrução por 3 vezes. Por 3 vezes, eles vão a Jerusalém para reconstruir. Por que é importante a gente colocar esses pontos e a gente entender? Porque, irmão, a nossa reconstrução de vida não é automática. Não é a gente mudar como um controle remoto, que a gente aperta um controle, muda de canal, mudou tudo. Não é a maneira, na nossa caminhada, dizer assim, não, eu levantei a mão, fui lá na frente, o pastor orou e agora tudo mudou. Não, existe as mudanças em que nós vamos ter que fazer no dia a dia, porque isso se chama processo. A salvação ela é pontual. Sermos transformados em filho de Deus é pontual. Mas a transformação da nossa vida, ela é processo. Nós precisamos mirar em Jesus para que a gente possa chegar à estatura do varão perfeito. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo. Talvez você pense agora, mas eu já comecei a construir, eu já comecei e não deu certo e voltou. E todo o nosso processo de caminhada é um processo de reconstruções. Na Bíblia a gente vai ver reconstrução o tempo todo. A gente vai ver reconstrução de templo, a gente vai ver reconstrução de casa, a gente vai ver reconstrução de ministérios, a gente vai ver reconstrução de famílias, a gente vai ver reconstrução o tempo todo. Porque até o próprio processo de salvação é uma reconstrução onde nós estamos voltando ao início de quando Deus planejou como seríamos a nossa vida com Ele. Olhando para esse texto, olhando para essa história de Esdras,
eu vejo que a gente pode aplicar esses princípios na nossa vida, na nossa caminhada, em todos os aspectos. Mas a primeira coisa que acontece, que a gente precisa para qualquer processo de reconstrução, é fazer o princípio que Esdras colocou para que pudesse ser reconstruído Jerusalém. Os versículos que a gente leu, de versículos de 3 a 5, mostra para a gente que a primeira coisa que eles fizeram foi edificar, reedificar a casa do Senhor. Irmão, a casa do Senhor era a personificação da presença de Deus naquele tempo. O que significa para a gente nos dias de hoje, nessa reconstrução de vida que a gente precisa fazer, a reconstrução da casa do Senhor? A reconstrução da casa do Senhor é esse espaço, esse templo? Não. A reconstrução da casa do Senhor nas nossas vidas é colocar Deus como prioridade na nossa vida. E todas as outras coisas são consequências dessa atitude que eu tomo de ter Deus como prioridade. O que você imaginar na sua vida, no seu processo de renovo, ele só acontece quando eu coloco como prioridade de vida Deus. Esdras, ele leva o povo a reconstruir o templo. A pergunta que a gente pode começar a fazer nessa noite, que a gente pode fazer, que você pode fazer para você é: como é que eu começo então o meu processo de reconstrução? Reconstruir o meu lar, reconstruir os meus relacionamentos, reconstruir o meu relacionamento com Deus, priorizando Deus. Qual foi a última vez que você conseguiu entrar no seu quarto? Você teve um tempo a sós com Deus, em que você chorou na presença de Deus. Nós estamos virando uma geração de olhos secos, que a gente não mais chora diante do Senhor das coisas que nós temos vivido. Passou-se muito tempo nesse pós-exílio, eles passaram muito tempo exilados, distantes do templo do Senhor, e agora eles começam o processo de reconstrução. Eles podiam reconstruir primeiro os muros, eles podiam reconstruir primeiro as casas, mas eles foram reconstruir primeiro relacionamento. Irmão, a gente perde tanta energia, a gente perde tanto tempo lutando com as nossas forças, ao invés da gente permitir que Deus dirija as nossas vidas e tome conta daquilo que é essencial, que é a nossa vida. Um pastor falando para um rapaz, ontem a gente teve uma palavra aqui do Adler sobre namoro. Deu vontade até de fazer uma mesa redonda, botar umas pessoas aqui e a gente rasgar o verbo sobre isso, que a nossa juventude está se perdendo. Ao invés de planejar uma vida longa na presença de Deus, está perdendo isso por momentos instantâneos de alegria. Eu não sei se alguém já chamou isso, mas as pessoas estão trocando uma feijoada feita na panela de barro por um macarrão instantâneo. 3 minutinhos, está pronto. 3 minutinhos de prazer, acabou tudo. 3 minutinhos de prazer, mudou a história. E a gente precisa falar para a nossa juventude que planejamento é de Deus. Tomar uma decisão importante num relacionamento é de Deus. Julgo desigual é bíblico, não é de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente sempre colocar Deus em prioridade, nós sempre vamos tomar a decisão correta, porque a gente sempre vai fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas para isso acontecer, eu preciso ter relacionamento profundo com Ele. Hoje é o dia de você reconstruir seu relacionamento com Deus. Não estou dizendo de você vir para a igreja. Estou falando de você participar dos cultos. Estou falando de você ser membro ativo de uma célula.
Eu não estou falando para você vir para todos os cultos de oração da igreja. Pode acontecer tudo isso e você não ter relacionamento com Deus. Você pode ser um religioso da vida, fazendo porque tem que fazer, porque o script mandou fazer, ao invés de fazer por causa de um relacionamento com o Pai. Eu já perguntei aqui, o pessoal sabe que isso é pegadinha, mas eu vou perguntar, não tem jeito. É possível ser igreja sem Jesus? Primeira reação que você tem é: não. Como? Jesus é a cabeça da igreja. Verdade. Mas em uma das cartas de Apocalipse, uma das 7 cartas escritas para a Ásia, das 7 igrejas da Ásia em Apocalipse, precisamente no capítulo 3, versículo 20, tem um texto que todos os pregadores, inclusive eu falo e faço uma menção, dizendo que Jesus está à porta do seu coração, porque o texto diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto não foi para uma pessoa, esse texto foi para uma igreja em Laodiceia. Está à porta e bate. A gente pode fazer a estrutura que for e não ter Jesus. Por isso que a gente precisa colocar Ele como prioridade na nossa vida, como centro da nossa vida, para Ele ser o centro da sua igreja. Esdras capítulo 3, se você fechou a Bíblia, vai ter que abrir de novo. Esdras capítulo 3, versículos 2 e 3. Então Jesua, é isso meu irmão, Jesua, o nome dele é esse, se você achou bonito pode colocar no seu filho. Então Jesua, filho de Josadaque, ó coisa linda, seus colegas os sacerdotes, Zorobabel, filho de Seatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinha dos povos ao redor construírem o altar sobre a sua base, nele sacrificavam holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os sacrifícios da tarde. Algo que eu acho extremamente interessante nesse texto é que ele começa a reconstruir e edificar a casa do Senhor, que é o local onde o Senhor está presente, dizendo assim: Deus está no nosso meio, estamos voltando a ter um relacionamento com Ele, porque eles estavam afastados, exilados, e agora Ele está voltando para ter um relacionamento com Deus de forma mais profunda. E esse texto de Esdras capítulo 3, versículo 2 e 5, eles começam a edificar um altar, oferecendo a Deus holocaustos, que naquela época era uma maneira de se relacionar com Deus através desses holocaustos. E uma das coisas que eu acho interessante é que o texto diz que para você fazer isso, você tem que edificar pedras, uma em cima da outra. E depois que você faz isso, você ali vai fazer um holocausto ao Senhor, um sacrifício ao Senhor. No livro do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz que nós somos pedras vivas. Está fazendo menção a esse altar. E o texto que fala isso diz que nós somos sacrifício vivo, que nós somos santo e agradável ao Senhor. Se a gente faz uma correlação desse texto com o texto do Novo Testamento, o que está dizendo é que nós somos aqueles que vamos levar sacrifícios vivos ao Senhor. Significa que a nossa vida é uma vida onde vai levar ao Senhor as nossas adorações, porque Ele é o único digno de ser adorado. Quando eu olho para esse texto, o que vem à minha mente é: eu preciso a todo momento ser o local de adoração ao Senhor, onde as pessoas sejam impactadas pela minha vida e a minha vida seja uma demonstração viva de que Ele é Deus. Nós estamos sendo assim? Pedras vivas do Senhor, para onde a gente for, a gente vai mostrar para as pessoas que a nossa vida é dedicada a Ele.
Quem é você quando você chega no trabalho? Quando você chega no trabalho tem aquele burburinho, tipo assim, ih, rapaz, o cara chato chegou. Ou você é aquela pessoa que quando alguém está precisando de ajuda de oração, fala assim, vamos procurar fulano de tal, ele sempre tem uma palavra boa para dar gente, vai orar por nós. Quem é você? Eu falo isso porque a gente é representante do reino de Deus onde a gente está. Onde você estiver. Eu sempre passo por pegadinhas. E eu fico rindo assim, gente, sabe aquela história de Paulo que fala assim, o bem que eu não quero fazer, aquilo ali na verdade é ele conversando com ele mesmo. Você já conversou com você? Você nunca conversou com você não, gente? Meu Deus, eu sou anormal então. Porque eu fico conversando comigo assim, direto. E aí eu cheguei num lugar, mais uma vez, fui comprar, dei o valor, a pessoa deu o troco errado. Eu devolvi o troco, aquele negócio todo. Dessa vez eu quis brincar, que o tempo estava curto, eu queria ir embora logo. Aí quando eu devolvi, eu falei assim, olha, você deu a mais, a pessoa olhou, ô pastor, obrigado. Aí eu parei, dei aquela respirada. Nunca vi a pessoa na minha vida. E veio à minha cabeça, se eu tivesse levado esse dinheiro, mesmo sem querer. Porque eu não sei, de vez em quando acontece isso comigo, alguém me dá o troco e eu boto no bolso e saio. E vou contar só depois. Já me ensinaram, nunca faça isso, pastor, nunca faça isso. Eu tento, mas às vezes acontece. Se esse fosse um dos dias. Nós somos o tempo todo, irmãos, assim sendo testados. Estava voltando com o Marcos, baixista, a esposa dele no carro, a gente conversando hoje de manhã. E ela disse que estava em um determinado lugar, não lembro qual foi, e falou assim, não, porque lá da igreja batista, eu disse, do pastor Daniel Alto, ainda falou meu sobrenome. Eu disse, rapaz. Aí eu falei, não, 7 anos em Canaã. É mais fácil as pessoas conhecerem, né? 7 anos já. Aí ela falou assim, tem gente que mora 7 anos em Canaã e nem ouviu falar. Irmão, eu não quis falar na hora, mas aquilo me deu um aperto. Eu comecei a pensar nos lugares por onde eu passei, se eu fiz alguma besteira, se eu dei alguma resposta atravessada para alguém. Eu hoje quase apanhei aqui na frente. Deixa eu falar aqui logo, rapidinho. Pelo amor de Deus, gente, se você vê uns cones ali, não tira para estacionar. Está tendo tanta dificuldade com os nossos vizinhos ali na frente. Se eu falasse isso aqui de diferente do que eu sou naquele momento, eu estava quase indo já, voltando para o velho homem. Se eu desse uma resposta, uma vírgula diferente, eu seria agredido ali na frente. A gente passa por isso todo, mas eu estou falando isso de mim, mas deixa eu te falar, isso acontece com você o tempo todo. O tempo todo. Um pastor amigo meu falou assim, Daniel, o seu problema é que você é transparente demais, você fala um negócio que eu não falaria. Então deixa eu te falar uma coisa que me ajuda, porque a gente tem um processo da nossa caminhada e a gente precisa da ajuda um do outro para a gente saber como fazer. Mas eu voltei para a academia, de novo. Agora estão dizendo que eu sou crossfiteiro. Meu Deus. Já vou fazer um apelo de púlpito aqui, pessoal que faz jiu-jitsu, por favor, eu quero 10 horas da noite, que eu não quero fazer mais crossfit não, eu quero jiu-jitsu. E aí, irmão, eu vou para a academia, eu não sei se os irmãos sabem, mas assim, eu tenho alguns defeitos. Vários. Minha esposa conhece bastante. E um deles é a visão, dá para perceber, né? Eu tiro o óculos quando eu vou para a academia. Agora, nesse momento, eu só vejo quem está aqui na frente. Dos irmãos para trás, se perdeu. Por isso que eu uso esse tablet. Olha o tamanho da letra. E aí, quando eu vou para a academia, eu tiro o óculos para não ver o que tem em volta.
a gente precisa usar estratégia em todo lugar que a gente vai. Estou te falando de uma coisa que é simples, mas não é. E se alguém perceber que eu estou olhando na cabeça dele de forma diferente para uma outra mulher, é o pastor Daniel, pastor da Igreja Batista. A gente precisa em todo momento ter estratégias. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles tiveram estratégias. E a primeira estratégia foi colocar Jesus no centro. Levantar um altar de sacrifício vivo. Mas ter a certeza em que a gente vai passar por provações. Neemias e Esdras são dois textos diferentes. Ele é um complemento um do outro. Esdras vai falar da construção do templo, enquanto Neemias vai falar da construção do muro. Eles estão em um único projeto. Os dois tiveram problemas porque tentaram fazer com que a edificação não acontecesse. Existiu calúnia nas duas histórias. Pessoas foram pagas para poder profetizar contra. Os inimigos se uniram para poder derrotar os dois. Chegaram para o rei e falaram assim: rei, pesquisa aí, você vai ver que eles tentaram fazer isso lá no passado, eles tinham guerra, e as guerras eles venciam tudo. Se você deixar ele reconstruir lá, você vai se dar mal, porque o que ele vai fazer? Vai destruir vocês também. Irmão, quando a gente decide colocar Deus no centro da vontade da gente, vem a dificuldade de tudo quanto é lado. Gente da nossa família começa a dizer: não vai, você é crente. Quando você fala assim: voltei, para quê? Vão convidar você para o primeiro futebol, depois que você se converteu. Vai chegar para você e falar assim: toma uma cervejinha aí. É a saideira, o pastor está vendo não. Cláudio Duarte falava assim: o pessoal para fazer besteira, olha assim, olha em volta, olha para trás, esquece de olhar assim, ó, para cima. Porque quando a gente vai cometer algum erro sabendo, porque a maioria dos nossos erros a gente decide fazê-lo. Essa história de dizer: não, porque o pessoal me forçou a fazer. Não, você decidiu, você tomou a decisão. O diabo preparou tudo, você caiu. Por que isso? Você decidiu. Foi uma decisão sua. E aí, nesse processo de reconstrução, a gente precisa tomar as decisões certas. Gente, o que eu acho mais interessante nesse processo é que a gente precisa entender a alegria do processo e não a tristeza. Entender a alegria do processo e não as dores. Vai doer, irmão, deixa eu te dizer, mas é bom. Vai ter gente caluniando, mas vai ser bom. Vai ter gente falando mal, gente, vai ser bom. Aquelas pessoas que se levantam para ficar falando mal de você são as pessoas que daqui na frente vão te procurar para pedir ajuda. E você, por amor, não por vaidade, vai ajudar. Não vai dizer assim: te avisei. Deus nunca fez isso com a gente, por que a gente vai ter que fazer isso com os outros? O filho pródigo volta e pede perdão ao pai, e o pai fala assim: calma. Ele decorou um texto enorme para falar, e o pai nem deixou terminar. Calma, você já voltou, aquele que estava morto reviveu, vamos botar aí uma sandália, um anel, uma roupa, porque você era meu filho que estava morto e reviveu. Acabou. Ele não chegou lá e falou assim: não te disse? Quem faz isso é a gente, o nosso homem. Mas Deus não faz isso. Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados e não atira no nosso rosto aquilo que a gente já fez quando a gente se arrepende. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar e nos sarar de toda a iniquidade. Acabou. Aí quando a gente se converte, gente, eu acho tão bonito, novo convertido. Eu queria ser novo convertido ao resto da vida. Porque novo convertido quer converter todo mundo.
Novo convertido, você fala assim, vamos fazer uma programação tal hora. Meia hora antes ele está lá. Novo convertido, ele fica desesperado para poder fazer alguma coisa. Aí o velho convertido, não, ele vai aprender. Quando chegar na minha estatura, ele vai aprender, vai ver que não é assim. Eu queria que todos nós voltássemos, como aquela música antiga diz, voltar ao primeiro amor, que todos nós tivéssemos o fogo do primeiro amor, porque aí, mesmo no meio das tribulações, a gente ia agradecer a Deus, a gente ia ser alegre. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente era para ser o povo mais alegre da face da terra. A gente tem a vida eterna em Cristo Jesus, independente do que a gente vai passar aqui. E a gente fica olhando para um lado e para o outro. Irmão, olha o que Êxodo está dizendo. Versículo 10 a 13 do capítulo de número 3. Capítulo número 3, versículos 10 a 13. Bom, tem tanta informação para dar que eu acho que eu vou transformar esse sermão numa série. Vou terminar ele hoje não. Próximo domingo que eu vou pregar vai ser Reconstruir parte 2. A revanche. Capítulo 3, versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces no templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantavam responsivamente ao Senhor. Ele é bom, e seu amor... Cadê? Ele é bom. E seu amor a Israel dura para sempre. Todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados aos alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. E a gente fica assim... A irmã vem aqui na frente, não, porque Deus fez um milagre, eu estava com câncer e fui curado. Glória a Deus. Uma pessoa entregou a vida ao Senhor Jesus, vem aqui à frente, que bom. Aí quando a gente vem no culto dos jovens, você que está nos visitando, não precisa ouvir isso não, é pra gente. Aí os jovens estão aqui, luz apagada, luzinha colorida acesa, né? Louvando ao Senhor, aquele negócio todo. Aí chega a gente velho de barra branca, olha e fala assim, não, eu prefiro que os jovens estejam fazendo isso aqui no templo, do que fazendo isso nas casas e nas boates que tem do lado de fora. Eu prefiro eles louvando a Deus com as músicas que eu não gosto muito. Se eu fosse tocar aqui, ia ser só blues, jazz, guarânia. É o meu estilo de música. Sabe aquela música de negão americano, que você bota lá 1950? Sabe aqueles vídeos de música de igreja americana que você vê os negão lá pulando? Então, é aquilo de música que mexe comigo. Não dá para fazer aqui na igreja porque não dá. Eu só não gosto. Fazer o quê? Mas eu prefiro eles aqui, adorando ao Senhor do jeito deles, do que lá na rua, nas boates, nas praças, perdendo as suas vidas, tirando a vida de outros. Aqui é o lugar de adorar o Senhor. Com alegria, irmão. Com alegria, irmão. A gente fala assim, nós somos crentes, a gente sai daqui e vai terminar o culto. Estou cansado. Amanhã tem que voltar para a batalha. Irmão, você não tem que voltar para a batalha não, você não está em guerra. Você vai voltar para o trabalho que Deus te deu, e você sustenta a sua família através dele. A gente tem que aprender a agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá. A gente sai assim, e aí o que você vai fazer amanhã? Ganhar o pão de cada dia. Mas eu vou ser sincero, tem uma galera que quando eu chego perto dá vontade de ir embora. Eu fico por educação, porque eu quero ver se dá para ajudar a pessoa. Meu amigo, ficar gente de alguém que reclama é ruim demais. A Bíblia fala disso, ficar perto de uma mulher assim é morte.
Homem e mulher que faz isso, meu Deus do céu. Como é que é aquele do rabugento? Não, aquele que faz assim, ô vida, ó céu. Não tinha um desenho antigo que fazia isso? O que eles estavam fazendo? Eles não estavam louvando e adorando a Deus porque a obra terminou. Eles não estavam louvando a Deus porque já tinham terminado de reconstruir o templo, de reconstruir a cidade, de reconstruir os muros. Eles estavam adorando a Deus porque eles começaram a reconstrução. Eles estavam louvando a Deus porque colocaram os alicerces. Irmão, alicerce, para quem não... Eu não sei como é que o pessoal da engenharia trabalha, mas alicerce para mim são as colunas. Eu preciso ter um pé maior, irmão, porque o negócio aqui em cima é grande. Se o pé for pequeno, cai com facilidade. Então, Deus me dotou, calçando 43, 44, depende da forma, vai até 45, dependendo da forma, com um pé maior, porque senão não vai aguentar. E o nosso alicerce se chama Jesus. Eles lançaram o alicerce, estavam adorando a Deus, alegres pelo que Deus estava fazendo, porque Deus começou o processo. Sabe o que está acontecendo? A gente começa o processo e fala assim, vai doer. Irmão, eu perdi o medo de injeção no dia que eu descobri que injeção, além de doer, cura. Eu fiz uma cirurgia que eu precisei levar 10 injeções na barriga, 1 por dia. Era assim, jogava, ficava um tempinho rindo assim, depois eram uns 10 minutos se contorcendo de dor. E aquele negócio indo para tudo quanto é lado, para não dar tal de trombose. No primeiro dia, pensa no cara que reclamou. Aí quando a mina foi dar a injeção, eu perguntei, para que isso mesmo? Ele falou assim, se não tomar você vai ter trombose. Eu, não, tranquilo agora. Existem dores que a gente provoca, mas a gente pode também aprender com eles. Existem dores que a gente não provoca, que a gente também aprende com eles. Mas todos eles têm um fim. E o fim deles está em Jesus. O processo pode ser doloroso, mas ele falou assim, tenha bom ânimo, porque eu venci. Trazendo isso e finalizando, fechar aqui para você saber que a gente terminou. Vou fazer de conta disso. A gente precisa entender que nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. Restaurar o nosso relacionamento com Ele. Entender que esse local que nós estamos é um local maravilhoso para a gente poder aprender a amar, aprender a caminhar, aprender a se relacionar com Deus. A gente precisa entender que nós vamos passar por dificuldades, por problemas. A gente precisa entender que vai acontecer de calúnias aparecer, de difamações acontecerem, talvez vai chegar um momento que nem você vai acreditar em você mesmo. Mas em todo esse processo, eu preciso colocar tudo nas mãos de Jesus. Pedro nem acreditava mais nele. Mas tinha um grupo que acreditou. Não foi só Jesus. Pedro decidiu ir ser pescador de peixe de novo. E os seus amigos falaram assim, não, a gente vai com você. Eles foram com ele. Porque eles acreditavam que Pedro ia voltar, que Pedro ia ser restaurado, que ele ia voltar a ser o líder que ele era. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você pense assim, ninguém mais acredita em mim. Tem, no mínimo, que é Deus. Mas aqui tem um povo que acredita em começos e recomeços. Então, não é só mais uma pessoa que acredita no seu recomeço, na sua reconstrução. Aqui tem uma igreja que acredita na possibilidade de você reconstruir. E nós estamos aqui para fazer isso juntos, porque todos nós também estamos passando por processo de renovação, de transformação, de reconstrução. Até que a gente atinja a estatura do varão perfeito. Nós vamos lutar juntos para transformar a nossa história e a história daqueles que estão conosco. Porque eu ainda acredito na Bíblia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Você é o responsável para levar a palavra de transformação e de salvação para o seu lar.
porque a responsabilidade primeiro é sua, a responsabilidade primeiro é minha. Eu tenho que edificar um altar ao Senhor na minha vida, eu tenho que reconstruir o templo na minha vida, e esse é o dia de você começar essa reconstrução na sua vida, para que outras pessoas possam ver isso na vida delas também acontecer. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, porque nós vamos orar. Fale para o Senhor como é que está você hoje, seu coração, seu relacionamento com Ele. Talvez essa mensagem tenha tido muita informação que talvez você nem conhecia, ou assim, ela foi muito histórica. Mas a intenção de hoje é mostrar para você que desde o início da história do ser humano a gente passa por reconstruções. Noé precisou obedecer ao Senhor para ter um processo de reconstrução. A gente vai ver as cidades que foram reconstruídas. Jerusalém precisou ser reconstruída. O ministério de pessoas foram reconstruídas. E Jesus veio para poder reconstruir o projeto inicial do Senhor, que era relacionamento com Ele. O primeiro Adão falhou e precisou vir Jesus como segundo Adão para resgatar o ser humano. Esse é o processo de reconstrução. E Deus, Ele quer fazer isso na vida da gente, mas assim como está lá em Apocalipse, quando eu disse que Jesus está à porta de uma igreja, é para mostrar que Ele, em nossa vida, Ele dá para a gente essa responsabilidade da gente decidir se a gente quer ser obediente ou não. E a Bíblia diz que é melhor ser obediente, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Eis que estou à porta e bato, foi para uma igreja, mas serve para a gente entender que Ele nos respeita nas nossas decisões, mesmo Ele querendo o melhor para a gente. Talvez nessa noite tenham pessoas aqui que esteja destruída como estava Jerusalém, mas que está sorrindo para todo mundo. Está destruída como o templo foi destruído, que não tem nem mais coragem de falar com Deus. Já tive dia tão ruim, irmão, que eu não consegui orar. Chegava no quarto, chegava na sala, e eu não sabia o que dizer. Já saí correndo várias vezes do quarto, da sala, porque eu não queria falar com Deus. De tão destruído que estava. E de vergonha, porque foi eu que provoquei as destruições. A gente toma a decisão de destruir o templo, de destruir a cidade. E a gente precisa tomar a decisão de reconstruir. Eu quero nessa noite orar pela sua vida. Deus não é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus da chance. Que não termina na segunda, porque se terminasse eu não estava aqui mais. E Deus, Ele quer começar algo novo na sua vida, mas você precisa tomar essa decisão, irmão. Deus quer começar algo na sua vida, mas você precisa tomar a decisão de ter um relacionamento profundo com Ele de verdade, não de aparências, não sepulcro caiado. E nessa noite é a noite da gente recomeçar isso. Deus vai lançar no mar do esquecimento tudo isso e a gente vai aprender novamente a caminhar com Ele, reconstruindo relacionamento com Ele. Então eu quero pedir, onde você está, por favor, fique em pé. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que você precisa começar ou recomeçar, eu quero pedir que você fique em pé onde você está para a gente orar.
dizendo: irmão, se você ficar em pé, não fique com vergonha, ninguém vai olhar para você, apontar dedo para você, a gente vai olhar para você, vai querer abraçar você. Porque quando você levantar, as pessoas não vão olhar para você assim: não, o que vão falar de mim? A gente vai dizer assim: você está indo para um lugar onde a gente também já esteve, a gente já recomeçou. E a gente quer ajudar você nesse processo. Então, se nessa noite você que é crente em Cristo Jesus, ou você se desviou, ou você não está de forma como você deveria estar em relacionamento com Deus, onde você estiver, por favor, fique em pé. Também quero pedir para você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas nessa noite você quer tomar essa decisão. Você não quer mais viver baseado no que o mundo diz, que as pessoas dizem, mas você quer viver baseado no que Deus diz. Onde você está, por favor, fique em pé. A palavra do Senhor diz que Ele faz nova todas as coisas. As coisas velhas se passaram, eis que faz nova todas as coisas. A nossa visão de mundo muda quando a gente tem uma nova visão, e essa visão é baseada na visão de Deus. As coisas mudam, mas tudo isso é uma decisão que infelizmente eu não posso tomar por você. Só quem pode tomar essa decisão é você. Eu quero convidar vocês que estão em pé, ou vocês que ainda não ficaram em pé, a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus dê para você um recomeço, um reconstruir, para que juntos a gente possa construir esse templo novo. Por favor, vem aqui à frente. Que juntos a gente possa construir essa casa, que juntos a gente possa construir esses muros, que juntos a gente possa mostrar ao mundo o que é ser filho de Deus. E eu convido você a vir aqui à frente para a gente orar juntos. Eu quero pedir que a igreja fique em pé. Lembrei agora do seu filho Agostinho, de você e de mim. Ele ganhou de mim quantas vezes ele se converteu, quantas vezes ele veio à frente. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja olhando para essas crianças fazendo assim: será que eles entenderam? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi em homilética que a gente deve pregar para que a pessoa mais culta entenda e para que a criança entenda. Vou te contar um pecado meu. Terminou o primeiro culto, eu perguntei: Samuel, será que o pessoal entendeu? Será que eu não viajei muito, não? Ele me deu uma resposta sábia. E posso te dizer que a vinda dessas crianças, desses juniores aqui na frente, é a resposta de Deus para mim, para dizer que você entendeu. E que talvez você não fez a mesma coisa que elas, porque talvez nesse momento você não teve coragem para fazer isso. Coragem não é a falta de medo. Coragem é a gente fazer as coisas mesmo com medo. Eu não sei do que vai acontecer amanhã, mas nas mãos do Senhor. Eu tenho tantos medos, mas eu só encaro eles porque eu sei que Deus está comigo. Você acha que é fácil você viver
tendo que levar as pessoas a acreditar naquilo que Deus falou para a igreja, e toda hora a gente ter problema e dificuldade? Pastor, a gente vai chegar a 10% mesmo? Pastor, a gente vai plantar outra igreja mesmo? Pastor, vai acontecer isso mesmo? Gente, eu sou todos os dias colocado em xeque a minha fé. Você me vê sorrindo, brincando e tudo mais, você sabe por quê? Porque a minha alegria vem do Senhor. Mas todo dia, às vezes uma vírgula, uma palavra coloca em xeque essas coisas. E o que eu quero dizer para você é: ter fé, mesmo ter medo, mas no medo, acreditar que Deus vai fazer. Pai, nós estamos diante do Senhor. Como é bom poder te chamar de Pai. Eu quero agradecer porque o Senhor não desiste da gente. No passado acontecia tanta dificuldade com os nossos irmãos. Hoje acontece com a gente. Mas a gente tem a certeza da vitória em Cristo Jesus. E a nossa alegria, Pai, é que o Senhor não nos abandona. Que o Senhor nos ama, apesar de todas as besteiras que a gente faz. Obrigado que o Senhor nos faz crescer. Que em meio a essas dificuldades e problemas, o Senhor nos faz nos tornar, Senhor Deus, adultos espirituais. Pai de amor, vieram aqui à frente pessoas que tu, Senhor Deus, conhece os seus corações. Talvez pessoas não estão aqui à frente, Senhor Deus, dizendo que nessa noite tomam a decisão da reconstrução, talvez por dúvida, por medo. Mas eu quero pedir, Senhor, ao Senhor, que nos conhece muito antes da gente ir para o ventre das nossas mães. O Senhor que sonda os nossos corações e nos conhece, Senhor Deus, nos esquadrinha de todas as maneiras e nos conhece, Senhor Deus, de forma perfeita. Eu quero pedir, Senhor Deus, que transforme a vida dessas pessoas que estão aqui à frente. Que elas possam, Senhor Deus, viver o milagre que elas estão esperando. Aqueles que não vieram aqui, Senhor Deus, na frente, por medo, por vergonha, o que é que seja. Eu também quero pedir, Senhor Deus, de igual modo, que dentro em breve venha contar, Senhor Deus, um milagre que aconteceu nas suas vidas. Senhor Deus, pode ser milagre de saúde, pode ser milagre, Senhor Deus, de renovação de família, renovação, Senhor Deus, de casamento. Mas uma renovação, Senhor Deus, primeiro de relacionamento contigo, em que o altar da vida dela será, Senhor Deus, construído. Nos dê, Senhor Deus, o privilégio de poder viver e ver essas coisas acontecerem em nós e através de nós. Mas mais uma vez eu peço, Senhor Deus, por essas pessoas que estão aqui à frente, fortaleça suas mãos. Coloque anjos, Senhor Deus, à volta dos teus filhos, protegendo e guardando e livrando, Senhor Deus, de todo o mal. Que as suas famílias sejam impactadas pelo Senhor.